Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho desse tema aí, né, ansiedade, e também relacionando com a minha vida, eu vim contar um pouquinho da minha história recente aí pra vocês com a ansiedade, com o transtorno de pânico. Então eu vou falar um pouquinho o que aconteceu antes dessa crise maior que eu tive, como que foi esse processo, né, que eu fiquei bem mal aí, bem doente, e como que eu fiz pra sair de tudo isso, pra sair dessa crise, pra viver melhor. Então vou contar essa história que talvez possa ajudar alguns de vocês. Em 2019, ano passado, eu comecei a falar na internet sobre desenvolvimento pessoal. Eu fiz meu Instagram e o canal do YouTube no começo do ano, porque era um tema que pra mim fazia bastante sentido eu passar pra frente, porque eu vim estudando já há algum tempo e eu via que a maioria das pessoas precisava saber mais sobre isso, como viver melhor, como ter uma vida com mais realização, como ser mais produtivo. Então eu tinha o meu trabalho durante a semana, 40 horas. Eu tentava ainda durante a semana, o tempinho que eu tinha, postar alguma coisa ali no Instagram. E no fim de semana era o tempo que eu tinha para gravar meus vídeos do YouTube, para estudar mais, né, para ler mais e para viver também. Então foi um ano assim bem puxado, mas eu tinha essa realização junto com isso, porque era um trabalho assim que fazia bastante sentido para mim, tá? Divulgando esse conhecimento aí na internet. E com o tempo também as pessoas foram dando feedback, foram falando o quanto que o que eu falava às vezes mudava a vida da pessoa, e eu fui me animando com isso. E também junto, né, com o meu trabalho, a gente estava desenvolvendo um projeto com os meus alunos de leitura de livros nessa área também. Na verdade foi iniciativa de um aluno que ele viu minhas postagens e quis levar isso lá para a escola também. Então, em julho, eu decidi fazer o curso mesmo de coaching, porque eu imaginei que eu ia ter mais ferramentas para poder trabalhar tanto com os meus alunos, quanto até para fazer os vídeos e tudo mais. E foi assim maravilhoso, eu vi bastante sentido, né, no que falaram, tudo, eu me identifiquei também bastante com essa área. Aí que eu dei mais um gás nessa parte da internet, e também a gente tinha que fazer um estágio na época, então fui atendendo pessoas aí de graça para poder treinar, né, era a ideia do TCC nosso, do trabalho de conclusão do curso, a gente ter uma prática mesmo, real, oficial. E eu fui nesse ritmo frenético, bastava já as horas que eu trabalhava, né, que eu tinha o fim de semana, eu ainda fazendo essa parte do estágio, fazendo o TCC do curso. Nisso eu deixei de fazer atividade física, porque o tempo estava ali muito complicado. E a alimentação também já foi ficando um pouco para trás, né? Aí nisso, sem eu perceber, obviamente, porque a gente é o último a prestar atenção nisso, eu fui ficando assim mais acelerada. E em setembro eu comecei a sentir uns espasmos na perna. Um negócio muito doido. Eu falei, gente, o que é isso, né? E aí nisso eu fui num clínico geral para investigar, para ver o que era. Ele pediu uns exames lá básicos. E quando eu levei os exames, ele, ó, não é nada físico, você, pelo teu jeito, você tá muito ansiosa, eu vou te dar um remédio aqui. Eu também já tava começando a ter dificuldade para dormir. Então ele prescreveu um ansiolítico e um remédio ali para dormir mesmo. Mas eu saí, né, com aquela receita, assim, falei, não é isso que eu preciso. Imagina, um clínico geral, não vou acreditar nele. E comecei a buscar outros médicos. Nisso eu fui no neurologista, ele pediu vários exames para ver se não era algo grave, né, pediu ressonância, pediu uns outros exames diferentes lá. Fiz todos, a maioria era fora aqui da cidade, fiz todos os exames, levei e chegou à mesma conclusão. Ele falou, ó, não é nada físico, provavelmente é ansiedade. E ele receitou um outro remédio, mas eu já não tinha tomado do clínico geral. Falei, não vou tomar um do neurologista. Nisso eu fui levando e pesquisando na internet se era falta de vitamina, o que podia ser. As vitaminas eu acabei tomando, mas esses remédios mais fortes eu não tinha coragem de tomar. Mas nisso eu fui tendo piora nessa insônia. Cada vez eu começava a acordar mais cedo, então eu acordava às 3 da manhã, depois comecei a acordar às 2, à 1, então praticamente não dormia. Eu não conseguia dormir de dia também. E tava acelerado. Aí começou no meu trabalho também, às vezes eu tava dando aula e eu sentia uma vontade de sair correndo, de chorar, e era a tal da crise de ansiedade, mas eu não sabia o que era isso, porque mesmo uns anos atrás que eu tive um episódio de depressão, de ansiedade, eu não tive esse tipo de crise. Então eu não sabia simplesmente o que era. E aí isso foi se acumulando, isso, né, de setembro e outubro esse quadro foi piorando. E em novembro, que foi assim, realmente o ápice, eu acordei de madrugada, muito doida, liguei pro meu pai que mora a 300 quilômetros daqui. E assim, foi nessa época mesmo que foi, tipo, realmente difícil pra mim, porque
foi uma crise de pânico, né? Depois o médico falou. Mas nesse momento meus pais vieram pra cá e a gente acabou indo no hospital, era um domingo. E nisso eu tava trabalhando, normal, assim, normal entre aspas, né? Porque eu já tava com vários sinais que o negócio não tava muito bom. E a gente foi no hospital e o médico, a gente achou que era psiquiatra, depois descobrimos que não, que era só um clínico geral também. Deu um remédio lá pra eu tomar, um pra dormir e um pra eu tomar no outro dia. Aí esse eu acabei comprando, aí à noite eu tomei esse remédio pra dormir, consegui ficar mais tranquila. Aí no outro dia eu tomei esse remédio do médico, só que eu não tinha nem noção de dose, de nada. No que eu tomei o remédio eu já comecei a passar muito mal e foi assim um dia horrível. Horrível mesmo. Todos esses sintomas que eu tinha colocado nos stories lá do Instagram, inquietação, fiquei tipo um zumbi, assim. Eu não lembro direito, mas minha família conta que foi assim, horrível. Aí tomei de novo o remédio pra dormir e no outro dia a gente foi atrás de um psiquiatra. Nisso ele explicou porque provavelmente deu problema do primeiro remédio, que era uma dose muito alta, então quando começa, normalmente começa com uma dose bem mais baixa, tipo 4 vezes menor do que o outro médico tinha me passado, e ele passou uma outra medicação, e ele falou, ó, não vai fazer efeito na hora, então às vezes até piora, mas você precisa ter paciência, é o que vai resolver pra vocês, tem que também procurar um psicólogo, mas é o que vai resolver pra você tem que ter paciência, fazer o tratamento certinho que vai dar tudo certo. Como meu marido trabalhava, que isso aí era só nós dois na cidade, eu acabei indo pra casa dos meus pais, fiquei lá nesse período aí mais de crise grave mesmo, mas isso foi assim, uns 15 dias que eu fui só sobrevivendo, porque era tipo coração acelerado constante, era uma coisa assim que tipo, o remédio parece que não melhorava, eu fiquei com medo de tomar o remédio. Eu fiz tratamento, mas sempre com medo, assim, sabe? Fui levando, foi uma fase muito complicada. Aí, com 15 dias, eu comecei a ver alguma melhora, assim. Daí, na outra semana, foi melhorando um pouco. Aí, acho que com 20 dias que eu voltei pra casa. Nesse período eu busquei lá mesmo, busquei a constelação familiar, que foi um alívio, né, porque eu tava sentindo, que fez bastante sentido. Eu não sei se você já ouviu falar, mas se você nunca ouviu, procura no Google aí depois constelação familiar. Se quiser, depois eu posso indicar alguns perfis que falam sobre isso também. Eu já tinha feito há uns anos atrás, mas fez bastante sentido pelo que eu tava passando, fazer essa terapia. Aí em dezembro que eu consegui marcar um psicólogo já aqui na minha cidade, mas aí nisso ia ter aquele recesso de fim de ano, de Natal e Ano Novo, então foi meio que assim uma consulta pra eu conhecer. Eu também tinha ido, na verdade, em outra psicóloga aqui, mas assim, a psicóloga falou que eu tinha que inventar coisa pra eu passar o tempo, que eu tava muito ociosa, que eu tinha que fazer bolachinha de Natal pra vender. Ela não entendeu o que tava acontecendo comigo. Isso aí acontece, gente, tem profissional que não é bom. Então eu fui nesse outro psicólogo, mas logo teve esse recesso, mas eu fui melhorando, fui buscando não ficar mais pesquisando no Google o que eu tinha que fazer, os meus problemas ali, porque isso só me deixava mais mal ainda, só piorava as minhas crises. E agora eu vou dar uma pausinha aqui, vou fazer a parte 2 do vídeo, para esse vídeo não ficar muito louco, tá? Então agora, na parte 2 vem aí uma luz no fim do túnel, tá bom? Até mais, espero você ali no outro vídeo.